O sol se põe sobre as pedras milenares de Jerusalém, pintando as muralhas com um tom de dourado profundo que precede o mistério do crepúsculo. É o 10º dia de uma espera que desafia a lógica humana e a paciência dos homens. Lá fora, o ar está saturado com o burburinho festivo do Shavuot. O aroma de grãos tostados e o som de risadas preenchem as vielas estreitas da Cidade Santa, celebrando a colheita e a entrega da lei no Sinai. Mas dentro daquelas paredes de pedra, no andar superior de uma casa comum, o ambiente é drasticamente diferente. O contraste é quase palpável. Enquanto o mundo exterior celebra o que já possui, 120 pessoas estão confinadas em um silêncio tenso, aguardando algo que ainda não podem ver, tocar ou plenamente compreender em sua totalidade espiritual. Eles estão ali por causa de uma instrução curta, mas absoluta, que ressoa em suas mentes como um trovão distante. No livro de Atos, o mestre deixou um mandato que agora serve como a única âncora para aquele grupo diversificado. Não se ausentem de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Para o observador casual da época, aquilo poderia parecer uma forma de loucura coletiva, ou um luto prolongado que se recusava a passar. Homens e mulheres abandonaram suas rotinas, suas redes de pesca na Galileia, suas coletorias de impostos e suas obrigações familiares por uma instrução que parecia abstrata demais para os padrões de um mundo prático. É a obediência radical em sua forma mais pura. Eles não estão esperando por um evento político, uma insurreição armada ou uma reforma social, mas por um revestimento de poder que desafia a própria geografia da alma humana. O cenáculo, esse local físico que a tradição preservou através dos séculos, transformou-se em uma verdadeira estufa espiritual durante esses dias. O confinamento forçado não era apenas uma estratégia de segurança contra as autoridades que vigiavam os seguidores do Nazareno, mas um processo de filtragem divina. Entre aquelas paredes grossas, não havia para onde fugir de si mesmo, das próprias fraquezas ou das tensões interpessoais. A claustrofobia física servia para esmagar as intenções superficiais e o orgulho individual, restando apenas o núcleo bruto da fé. Ali, no calor abafado do andar superior, o grupo estava sendo forjado como metal no fogo antes mesmo de o fogo descer. Cada suspiro compartilhado, cada olhar de cansaço e cada oração sussurrada contribuíam para uma pressão interna necessária. O cenáculo era o casulo antes da metamorfose, o lugar sagrado onde o eu morria para que o nós pudesse finalmente nascer. A psicologia desses 10 dias é um estudo profundo sobre a resistência e a transição do tempo humano para o tempo divino. No primeiro dia, o entusiasmo era o combustível principal. As memórias da ascensão de Jesus ainda estavam frescas e a expectativa era eletrizante, quase eufórica. No entanto, o tempo, o implacável Cronos, começou a cobrar seu preço conforme as horas se transformavam em dias de aparente inatividade. Ao chegar no 5º dia, o silêncio de Deus começou a pesar nos ombros dos discípulos. A dúvida, essa antagonista silenciosa que habita as sombras da espera, sussurrava nos ouvidos dos mais cansados perguntas perigosas sobre o abandono. Mas é justamente nessa tensão entre o tempo do relógio e o tempo oportuno de Deus, o Kairos, que a mágica da rendição acontece. No 10º dia, o cansaço físico já não era mais um obstáculo, mas o próprio veículo da entrega total. Eles haviam esgotado suas próprias estratégias e estavam, finalmente, prontos para a força de outro. Olhando para o círculo de rostos iluminados pela luz trêmula das lâmpadas de azeite, vemos a anatomia de uma revolução improvável, composta por pessoas comuns. Pedro, o líder cujo rosto ainda carrega as marcas das lágrimas de suas negações passadas, agora busca uma redenção que só o Espírito pode selar. Ao seu lado, João,
o discípulo amado que conhece a batida do coração de Deus, e Mateus, o ex-publicano que aprendeu que há tesouros que a traça não consome. Há mulheres resilientes, e Maria, a mãe de Jesus, que com sua presença estável atua como uma âncora de paz, ajudando a gestar no espírito o que um dia gestou na carne. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Até mesmo os irmãos de Jesus, anticéticos, agora compartilham o mesmo oxigênio de expectativa. Essa diversidade, do pescador rústico ao ascético, criava uma tapeçaria de almas que aguardava o sopro que as transformaria em um único organismo vivo. Eles estavam no limiar entre a promessa e o cumprimento, entre o suspiro e o fogo, enquanto a atmosfera no andar superior tornava-se cada vez mais densa e carregada de uma eletricidade sobrenatural. A unidade que se formava naquele aposento alto não era meramente a presença física de corpos, mas algo profundo que desafiava a lógica humana e as leis da sociologia da época. Existe uma palavra grega que define o que acontecia ali. Homotumadon. Traduzida como unânimes, essa expressão carrega um peso que vai além da concordância. Homotumadon descreve uma sinfonia de almas perfeitamente afinadas, onde múltiplos instrumentos, com timbres e histórias diferentes, passam a vibrar na mesma frequência, batendo em um único ritmo cardíaco. Não se tratava de um grupo que pensava igual, mas de pessoas que decidiram que o propósito comum era maior do que suas identidades individuais. Eles sintonizavam seus espíritos para receberem a mesma nota celestial, preparando o palco para o sobrenatural que dividiria a história humana em duas eras distintas e gloriosas. Essa sinfonia exigia a demolição das estruturas de orgulho. Pedro, o líder outrora impetuoso e autoconfiante da Galileia, agora sentava-se no chão com profunda humildade. Suas falhas passadas, especialmente a negação na noite do julgamento, já não eram cicatrizes de vergonha, mas degraus de uma nova maturidade. Ele não reivindicava o primeiro lugar pela força, ocupava-o pelo serviço. Ao seu lado, João, o discípulo amado, não buscava mais assentos de honra. Seu amor fora purificado pelo pé da cruz. Até mesmo Mateus, o ex-publicano, encontrava-se plenamente integrado, sem a necessidade de provar seu valor. Ali, as hierarquias humanas se dissolviam. O pescador, o cobrador de impostos e o zelote tornavam-se um único organismo receptivo, uma antena coletiva apontada para o céu infinito, aguardando o sinal divino. Nesse processo de fusão, a figura de Maria emergia como um elo vital de continuidade. Ela era a única que conhecia o Verbo desde o segredo em seu ventre. Sua presença trazia uma estabilidade sobrenatural. Maria era a ponte entre a vinda de Cristo na carne e a vinda do Espírito na Igreja. Enquanto os outros podiam se perder em ansiedades ou memórias confusas da crucificação, Maria permanecia como uma sentinela de paz, ensinando aos 120 homens e mulheres como gestar uma promessa através da paciência. Ela não apenas lembrava o grupo das palavras de seu filho, mas personificava a confiança de que Deus cumpre o que diz. Sua calma era contagiosa, funcionando como um lubrificante espiritual que impedia que o atrito das personalidades fortes gerasse divisão. Ela era o coração que mantinha a unidade aquecida sob o sopro da esperança. Para que a luz descesse, o interior de cada um precisava estar limpo de mágoas. O perdão era o pré-requisito absoluto, a limpeza do para-raios humano. Naqueles dias de reclusão, conversas difíceis ocorreram sob o teto do cenáculo. Eles precisaram confrontar o fantasma do abandono coletivo no Getsêmani. Cada discípulo carregava o peso de ter fugido quando o mestre mais precisou. Para se tornarem um receptáculo para o fogo sagrado,
precisavam perdoar uns aos outros e a si mesmos. Se houvesse ressentimento, o fogo não os ungiria, mas os consumiria. Entenderam que a unidade não é a ausência de conflito, mas a presença da reconciliação. Estavam limpando os canais da alma e do coração, para que a energia do alto pudesse fluir sem obstruções terrenas ou vaidades humanas. Conforme o 10º dia avançava, uma mudança quase física ocorreu na atmosfera. A liturgia das palavras e os salmos fervorosos deram lugar a algo muito mais denso, a liturgia do silêncio. Chegou um momento em que as orações vocais cessaram por completo. Não era um silêncio de vazio, mas uma quietude grávida de significado e carregada de uma eletricidade sobrenatural invisível. O grupo mergulhava em uma contemplação onde o tempo parecia parar. Eles estavam sendo esvaziados de si mesmos, de seus próprios planos e medos, para que houvesse espaço para o preenchimento divino. O silêncio era o solo fértil, onde o milagre da promessa estava prestes a brotar. No centro daquela quietude absoluta, o eu desaparecia e o nós tornava-se um templo vivo, pronto para ser habitado pela glória que o mundo nunca mais esqueceria. A quietude que antes preenchia o cenáculo começou a sofrer uma mutação invisível, mas profundamente palpável aos sentidos. Não era mais apenas o silêncio da expectativa, mas uma alteração na densidade do ar que envolvia os 120. Aqueles seguidores, sentados em um círculo de devoção absoluta, começaram a sentir uma vibração que parecia emanar das próprias pedras do chão, mas que encontrava sua origem em uma dimensão que os olhos humanos ainda não podiam captar plenamente. Era como se o tecido da realidade material estivesse sendo esticado ao seu limite, afinando o véu que separava o mundo físico da glória celestial. As chamas das lâmpadas de azeite, antes oscilantes pelo vento de Jerusalém, agora permaneciam estáticas como lanças de luz transcendente, enquanto uma força espiritual carregava cada centímetro cúbico daquele aposento alto. Nesse instante sagrado, a física do sobrenatural manifestou-se na forma de um peso glorioso. Os corações de Pedro, João, Mateus e a presença constante e estável de Maria, afinados pela disciplina da espera, passaram a bater em uma sincronia impossível. O tempo do relógio humano, o cansativo Cronos que os atormentara nos primeiros dias, foi finalmente engolido pelo Kairos, o tempo da oportunidade divina. A antecipação transformou-se em uma evidência interna inabalável. Não havia mais espaço para a dúvida ou para o receio do abandono. Restava apenas a certeza coletiva do agora divino. A vibração, que começou como um murmúrio sutil nos ossos, transformou-se em um trovão silencioso que sacudia a alma antes mesmo de sacudir a casa. Eles não estavam apenas esperando por um evento. Eles haviam se tornado, através da unidade, o próprio evento. Essa transformação não foi acidental. O cenáculo serviu como uma matriz histórica, um laboratório onde a unidade absoluta foi testada e aprovada pelo fogo. Se o poder do Espírito Santo tivesse descido sobre indivíduos isolados, ele teria se dissipado como faíscas em uma floresta seca, causando talvez um incêndio emocional, mas nunca uma fundação sólida. Foi a união de almas, o homotumadon que cultivaram, que permitiu que o poder se tornasse o alicerce de uma estrutura que duraria milênios. A unidade foi o para-raios que canalizou a energia do céu para a terra, sem destruir os condutores humanos. O cenáculo ensina que, sem a estrutura do amor e do perdão, o poder é perigoso. Mas dentro da unidade, ele se torna a força motriz da redenção humana. Ao olharmos para aquela cena do primeiro século, o contraste com a nossa contemporaneidade torna-se provocador. Vivemos hoje em um mundo hiperconectado, mas profundamente fragmentado em seus propósitos.
Estamos cercados por um ruído constante, fugindo desesperadamente do silêncio que os 120 abraçaram como um tesouro. O paradoxo moderno é que temos as ferramentas de comunicação rápida, mas raramente alcançamos a unanimidade de espírito necessária para o extraordinário. A pergunta que ecoa das paredes de Jerusalém até hoje é simples. Você seria capaz de aguentar o silêncio necessário para receber o seu fogo? Você suportaria 10 dias de aparente nada para obter o tudo de Deus em sua vida? O cenáculo não foi um evento isolado, mas um padrão eterno de preparação espiritual. Ele nos convida a entender que a espera não é perda de tempo, mas ganho de profundidade. Aquela comunidade nos deixou o mapa exato para o sagrado: obediência radical, espera paciente e uma unidade que ignora as hierarquias do ego. Quando aceitamos esse convite, deixamos de ser meros espectadores para nos tornarmos parte da linhagem daqueles que aguardam no andar superior. O convite continua aberto e disponível para todo aquele que decide que a promessa vale muito mais do que a pressa. Ao encerrarmos esta jornada pelos 10 dias que mudaram o mundo, somos confrontados com a nossa necessidade de um Pentecostes pessoal. O fogo ainda arde e a unidade ainda é o segredo. Se você sente que sua alma está pronta para essa vibração, se deseja que o seu silêncio seja preenchido por algo maior, então você já começou a subir os degraus para o seu próprio aposento alto. Que a expectativa desses 120 seguidores, guiados pela fé de Maria e pelo fervor renovado de Pedro, desperte em nós a mesma coragem de esperar até que o alto nos revista de poder. O palco está montado, o véu está fino e o vento está prestes a soprar. Prepare-se, pois o clímax da sua história de fé pode estar a apenas uma oração de distância. Eu aguardo no cenáculo com fé. E você?